Graças a Deus, né? É um privilégio, mais uma vez, sempre é um privilégio poder estar na presença do Senhor, e isso é o que nos fortalece cada dia, e isso é o que nos sustenta cada dia. Se não fosse a presença do Senhor, nenhum de nós conseguiríamos permanecer, né, na presença do Senhor. O mundo goza desse benefício em uma quantidade mínima por causa da incredulidade e do desprezo que eles têm dado para o Senhor. As pessoas não dão atenção para o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo não é uma estátua, uma imagem em algum canto. Ele é um Deus vivo, presente em cada pessoa. Infelizmente, as pessoas não são e não estão acostumadas a buscar o Senhor como um Deus vivo. As pessoas estão acostumadas a buscar um Deus que eles possam ver com o olho natural. E isso nem tem na Bíblia. Nosso Deus é Espírito, hoje na terra. Ele é Espírito. E a Bíblia diz que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. Então a tua adoração ela é em espírito, em fé, não em visão. Tudo que você vê, você não precisa de fé. Por isso é tão difícil se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Porque tem que ser por fé. Você não vai vê-lo. Não há uma religião, não há uma igreja aonde você possa entrar e o Senhor Jesus está de pé lá na plataforma, ali no púlpito, e você poder vê-lo. Porque não é assim agora. Esse não é o ministério. Dá um jeito de ver. Esse não é o ministério do Senhor na terra agora. O ministério de Deus na terra agora é em espírito. São João 14, 26, ele diz: mas o Espírito Santo, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo quanto vos tenho dito. O que o Senhor tem dito? Que Ele é o teu curador, que Ele é o teu salvador, porque é o único poderoso que pode carregar pecados, que Ele é a tua paz, que Ele é a tua bênção, que Ele é o teu livramento, que Ele é a tua vida diária. As pessoas pensam que eles estão vivendo, isso é a vida? Isso é a vida? É uma pergunta. O que as pessoas estão vivendo hoje é a vida? Nós podemos classificar esse tipo de vida, esse tipo de subsistência que eles estão tendo hoje como vida? Vida só vem do Senhor. Esse amontoado de pestilência, de enfermidade, não veio do Senhor. Quando o Senhor criou a terra e tudo que tem nela, não tinha enfermidade junto. O Senhor não criou a enfermidade. O Senhor criou o homem perfeito, o corpo dele perfeito, nenhuma célula doente. Depois que Satanás tomou conta, ele começou a estragar a criação, tanto a natureza terrestre como a humana. Estragar, acabar, destruir. Qual é a função de Satanás? Segundo as Escrituras, matar, roubar e destruir. Então ele tem que fazer isso mesmo, está na natureza dele. Mas a Bíblia diz: se nós queremos ter vida, nós temos que vir para o Senhor Jesus. Não há vida fora do Senhor Jesus Cristo. Há subsistência. Felipe, acorda. Senta direito. Uma má subsistência, né?
Eu disse para a mulher que foi fazer a visita do posto de saúde que nós não temos costume de ir em posto de saúde. Ela regalou um olho, achando que é alguma doutrina de igreja de não ir num posto de saúde. Eu falei, isso não é doutrina de igreja. As crianças fazem os exames periódicos, passam pelo médico sempre que há necessidade, mas o Senhor tem nos abençoado e não há enfermidade aqui em casa. Passa tempo, ó, sem ir no médico. Ir no médico para quê? Se não há necessidade, a não ser as coisas que o governo pede, que haja, que faça, as vacinas, os exames normais, as visitas dos médicos, tudo bem. Não deve haver ignorância. Mas é só para eles fazerem o exame e falar, está tudo bem. Como foi da última vez, né? Então, o posto de saúde não deveria chamar posto de saúde. Tinha que chamar posto de atendimento, porque eles não dão saúde para ninguém. Só quem pode dar saúde é aquele que criou o corpo. Esse pode restabelecer o teu corpo ao original de novo. Infelizmente, as pessoas são guiadas a um médico, a um homem, a uma ciência, e eles acreditam no que aquele homem, aquela ciência diz. E 99% das vezes, ele diz contrário às escrituras. Você vai ter que conviver com essa diabetes, você vai ter que conviver com esse câncer, você vai ter que conviver com isso, com aquilo outro. Gente, esse médico não é cristão, é um ateu. Um homem, uma pessoa que diz isso, ele não crê no Senhor Jesus Cristo. É uma mentira, porque isso não existe na palavra de Deus. Vai ter que conviver com a enfermidade? Ele não pode nem dizer que é um crente, né? Mas se nós não quisermos aceitar, seja lá o que for, e nos humilharmos aos pés do Criador, aquele que nos criou, ele pode intervir. O profeta diz na mensagem A Chave para a Porta, que a fé é a chave que abre a porta para Cristo, para receber, para ter, para conhecer. Satanás tem trabalhado muito em cima da incredulidade, em confiar na ciência e não confiar nas promessas. Aqui, ó. Você sabe o que é uma promessa? Antes de eu entrar na mensagem, hoje eu quero ler um pouco na mensagem que o profeta pregou, chamado Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então nós vamos ver um pouquinho como o Senhor Jesus tem resplandecido hoje na terra. Como ele tem resplandecido. Então na mensagem A Chave para a Porta, o profeta diz que a tua fé é que abre a chave para todas as necessidades. A tua fé, vamos colocar uma ordem aqui para os irmãos entenderem. Se você não tem confiança em Deus, você não tem segurança. Por isso há tanta dúvida. Por isso a pessoa sai desesperada para o médico e não confia que já está curado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque ainda não desceu a confiança. A confiança só vem se haver fé. Fé, colocando em miúdos, é uma grande confiança no Criador. Para você ter uma grande confiança no Criador, que é o Senhor Jesus Cristo, você tem que ter uma certa intimidade com Ele. Você tem que ter uma certa aproximação. Senão, você não confia. Como você vai confiar numa pessoa que você não tem contato com ele? Não sabe se ele cumpre o que ele fala? Agora aqui, essa Bíblia aqui, 66 livros chamados Promessas do Senhor, a Palavra de Deus. Algum irmão aqui tem alguma dúvida que o Senhor não dá conta de cumprir alguma promessa? Será que ele falou alguma coisa aqui que, sei lá,
não estava na altura, eu não devia ter falado isso. Será que tem isso para Deus? Eu não devia ter falado isso, porque como que eu vou cumprir isso depois? 66 livros cheios de promessas que podem ser cumpridas, porque quem cumpriu é poderoso para fazer cumprir. Se Ele pôde te criar, se Ele pôde criar toda essa natureza e o espaço, tudo que vocês veem e o que não dá conta de ver, Ele não dá conta de cumprir uma promessa? Falaria o Senhor uma promessa que Ele não daria conta de cumprir? Então vamos deixar de incredulidade. Nós estamos tratando com o Senhor. Isso não é coisa de homem nem de igreja. Nós não estamos pregando uma igreja. Nós estamos aqui anunciando o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então Ele tem poder para cumprir a promessa. Então vamos descartar os médicos, né? Incrédulos. Não descartar a medicina não é uma ignorância, mas a medicina, ela estudou a natureza para ajudar a natureza. Eles não podem criar, eles não podem fazer um rim voltar a funcionar, eles não podem dar um coração novo para uma pessoa, eles não podem dar um fígado novo, eles não podem dar um olho novo. Tem alguém que pode? Tem. O Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui justamente nesta noite para isso. Para aprender como nos aproximar do Senhor, para receber tudo que nós temos necessidade. Acabei de citar agora, o que Ele não pode fazer? Isso não existe. Então, toda necessidade é possível quando colocada na presença de Deus. Se você coloca na presença de Deus é porque você confia. Se você não põe na presença de Deus é porque você ainda não confia nele. O Gombrana diz assim, que Deus não põe uma coisa no teu coração se Ele não vai te dar aquilo. Se Ele pôs no teu coração de pedir a tua bênção, de pedir a tua cura, de a tua libertação, seja lá o que for a minha necessidade, a tua necessidade, então isso você faça, mas não faça duvidando, faça acreditando que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Porque Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Amém? Vamos ler as Escrituras, irmãos, pode ficar de pé, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 12 em diante. A palavra do Senhor é em reverência que nós ficamos em pé, né? Não é a minha palavra. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós achamos ruim quando somos perseguidos em muitas provas, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amado Deus e Pai Celestial, ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Me ajuda, Senhor. Toma este corpo e fala o que o Senhor quiser falar para nós. Senhor, nos ajuda, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ponha fé no nosso coração. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Afasta toda a atmosfera que não vem de Ti. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Podeis assentar. O título da mensagem já indica o conteúdo, né?
Ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como eu disse agora há pouco, irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem um ministério na terra hoje espiritual. Ele não está andando, ele próprio, andando em dois pés, aqui na terra, com um ministério dele, como ele teve em Israel há 2000 anos atrás. Hoje, para o Senhor cumprir o seu ministério, ele tem que usar homens. Sabe quem são os homens? Eu, você, todos. Como que nós vemos os frutos do Espírito, Rebeca? Como que nós vemos as obras de Deus na terra hoje? Do nada vai acontecer milagres aí, sem nem ter uma pessoa por perto? Não. O Senhor escolheu usar homens para resplandecer a sua luz, para continuar resplandecendo a sua luz, como ele o fez quando ele andou em terra. Quando Cristo estava na terra, ele deu testemunho de quem ele era. Ele chegou e disse para os fariseus, os sacerdotes: vocês não creem em mim porque eu sou pobre, não me visto bem, não tenho roupas como vocês, né? Vocês não creem em mim porque eu não sou da linhagem de Levi, que segundo a lei é a linhagem do sacerdócio. Da linhagem de Judá nunca se levantou sacerdócio. Vocês não creem em mim porque a Maria já se achava grávida antes de ter casado com José? E o Senhor Jesus foi citando inúmeros argumentos que eles, os estudiosos do dia, o religioso do dia, o acusavam sem causa. Vocês não creem em mim por causa disso? Tudo que vocês pensam que eu sou? Então o Senhor Jesus disse: então creiam pelo menos pelos frutos, pelo menos pelas obras que vocês estão vendo eu fazer. Eu não estou fazendo o que a Bíblia diz, que o Messias para um judeu é Jeová, o Criador dos céus e da terra, andando sobre dois pés no meio da humanidade. Essa promessa já estava na terra há 4000 anos quando cumpriu. Porque o Senhor Jesus fez essa promessa lá no Éden, quando Eva caiu. Gênesis capítulo 3, versículo 15 em diante. Ele fez a promessa que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. 4000 anos estava prometido a vinda do Messias. 4000 anos pessoas esperaram ter contato com o próprio Deus na terra. Quando ele veio, as tradições eram tantas como é hoje, as organizações eram tão fortes e tão grandes como são hoje, que eles não podiam olhar para as Escrituras. Hoje está do mesmo jeito. Você não pode dizer para uma pessoa: mas as Escrituras não falam assim. Ele te responde: mas minha igreja ensina assim. O meu pastor ensina assim. A quem nós devemos observar, irmãos? A igreja fulana, a igreja... Agora, é no nome da igreja fulana de tal que você expulsa um demônio? É no nome da igreja Bertrana que você repreende uma enfermidade? Se você vai crer na igreja, ela tem poder para tirar uma enfermidade, então eu repreendo essa enfermidade em nome da igreja fulana de tal? Por que eles não arriscam fazer isso? Porque na hora deles descrerem da palavra de Deus, eles usam o texto da igreja para dizer: a nossa igreja não ensina desse jeito. Agora, se uma igreja não está resplandecendo a luz de Cristo através dela, ela não é de Cristo. Porque você não tem luz.
eu não tenho luz. Igreja nenhuma tem luz. A luz é do Senhor Jesus, que resplandece através das pessoas, através dos lugares que são reservados para pregar o Evangelho. Então, se você e eu têm coragem para dizer, a minha igreja não diz desse jeito, repreenda um demônio em nome da tua igreja, em nome do teu entendimento, do meu entendimento. Eu não posso pegar meu entendimento e colocar ele acima da palavra de Deus, porque eu também não posso pegar o meu entendimento e repreender uma enfermidade com ele. Não posso repreender um demônio com ele, com a minha concepção mental. O que a Bíblia diz? Se você crer no Senhor Jesus Cristo, como diz a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Católica, o Espiritismo? Não. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, que tanto das Escrituras, 99% não serve, está reprovado. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Não pode ser mexido. Primeira carta de Coríntios, o apóstolo São Paulo disse, nem um tio, nem um jota pode ser omitido. Então a Bíblia, ela tem que ser crida 100%. Olha, eu não dou conta. Quem é que dá conta de viver 100% da Bíblia? Lógico que não existe ninguém que dá conta. Mas você vai ter que crer 100%. A vida depois vem porque o Senhor a dá para quem pede. Para aqueles que buscam, o Senhor dá condição. Então, se a tua igreja, se o teu pensamento, se o meu pensamento não tem autoridade, se a doutrina da minha igreja, seja ela qual for, não tem autoridade, porque eu nunca vi ninguém repreender um demônio em nome de igreja fulana, bertrana, ciclana, mais velha ou mais nova. Nunca houve um doido para fazer isso. Mas vem um engano de Satanás na hora da doutrina, que é a que salva a alma daquela pessoa, porque nascemos com a natureza do pecado e queremos ficar com ela como se nós pudéssemos entrar no céu com um pedaço de natureza mundana. Isso é um engano do diabo, porque não dá para entrar no céu, nem suportar a presença de Deus. Eu já disse para vários irmãos, se nós subíssemos para o céu com a natureza do pecado que nós temos, nós preferíamos ir para o inferno, porque ficar na presença do santo dos santos com a natureza do pecado é pior do que ir para o inferno, porque não se suporta a presença dele, a santidade dele. A tormenta ia ser tanta, a angústia ia ser tanta, o sofrimento ia ser tanto, de tanta vergonha, de tanto tudo de reprovação. Só de estar na presença do Senhor, não precisa ele nem abrir a boca, que nós preferiríamos descer para o inferno e ficar sofrendo lá do que permanecer na presença dele. Estar na presença de Deus é só para aqueles que estão com a natureza do Senhor, senão não é suportável. Quer prova disso nas Escrituras? Vai lá em Êxodo, no Monte Sinai, quando Moisés se aproximou do monte, quando Deus falou em voz audível, não só para Moisés, mas para todo Israel que estava acampado em frente ao monte, aquilo foi só gente tombando e correndo e desesperado. A voz de Deus, só a voz, eles nem viram, eles nem chegaram perto. A voz do Senhor, com toda a autoridade que tinha, que tem, deu tanto temor no coração daquelas pessoas que eles desesperados pediram para Moisés, não fale nunca mais Deus conosco. Nós não suportamos a voz do Senhor, nós vamos morrer todos. Não fale mais Deus conosco. Fale Deus com Moisés e Moisés fala conosco. Está vendo o que eu estou falando? Isso foi uma vez que o Senhor falou algumas palavras para o povo diretamente. Isso prova que se nós não recebermos a natureza divina aqui na terra, antes de sairmos, não tem como subir para o céu, irmãos.
Porque nós não suportamos a presença do Senhor. Não suportaremos estar na presença de gente santa. É um desprezo. A gente sente muito mal, nós sentiríamos muito mal. Por isso o Senhor Jesus deixou bem taxativo, São João capítulo 3, o próprio Senhor Jesus pregando para aquele sacerdote: se você não receber a minha natureza aqui na terra, porque a natureza do Espírito ela é transformada antes do corpo ser transformado. A perfeição do corpo só vem na vinda do Senhor. Mas a perfeição do Espírito ela pode vir antes. Pode e deve, isso é bíblico. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Eu te digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode nem ver, ver é entender. Ver é revelação. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem revelação, porque isso aqui não pode ser entendido. Olha o que eles estão fazendo com tal chamado entendimento, a teologia. Estão colocando o povo cada vez mais incrédulo. Os chamados crentes são incrédulos. Prova disso, cadê os frutos? Há muita barulheira, muito falatório, muita gritaria e muito pouco fruto. Mínimo fruto. Sendo que a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. Então, em quem vai resplandecer a luz do Senhor aqui na terra? As pessoas querem se salvar, mas não querem ter companhia com Deus. Lembra do ditado? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Isso é verdade. Ditado real. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer deixar os costumes da terra. Quer viver na terra. Crentes e não crentes, hoje todo mundo é crente. Eles querem viver na terra, segundo os prazeres do reino do diabo, porque essa terra hoje é governada por Satanás. Isso é Bíblia, gente. Isso é as Escrituras. Desde o Éden, quando a queda houve, Satanás se apossou da terra e está dominando já faz 6.000 anos. Esse não é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a terra que Ele criou, mas está usurpada pelo inimigo. E tem gente desesperado pelo reino de Satanás. Por riquezas, por status, pela imundície do reino de Satanás. Porque no reino de Satanás, para você se manter em riquezas, há um monte de sujeira que tem que ser mantida para manter posição hoje na terra. Não vou entrar nessa parte, não é isso que eu quero. Mas há inúmeros, 99% dos crentes estão com a cara enfiada no mundo, atrás de dinheiro, de carro, de casa, de status. Se não for com um carro novo, eles nem vão na igreja. Olha na porta das igrejas como é que está. Um desfile de carro, de roupa, de calçado, cabelo. Mas a vida, eu não estou falando de fraqueza humana, eu estou falando de fé. Eu estou falando de posição com Deus. É uma imundície. Se eu for falar aqui de fraqueza, então ninguém aqui vira nada, porque não tem um homem que não tem fraqueza. Mas a fé deles está totalmente bagunçada. A doutrina das igrejas está totalmente fora das Escrituras. Como eu disse, se a doutrina da fulana, da ciclana ou da bertrana é a verdadeira, repreenda um demônio em nome dessa igreja. Porque na hora que se cita a palavra para eles, mulheres indo com mini saia para dentro da igreja, cabelo cortado, toda pintada, homem andando de tudo quanto é jeito. Eles não falam nada, não ensinam mais a palavra de Deus, porque a minha igreja não fala assim. A minha igreja não ensina assim. Repreenda a enfermidade em nome da tua igreja, então. Dos teus pensamentos, da tua ideologia, da minha ideologia. Se nós não humilharmos para a palavra de Deus, se nós não morrermos e entregarmos para a palavra de Deus, para onde nós iremos? O profeta diz no parágrafo 148, agora também nós não queremos fazer isto
não queremos fazer uma venda rápida disso, apenas dizer, bem, me converti ontem à noite, aleluia, o mundo inteiro, você não pode fazer isso, isso é uma venda rápida. Se fizermos isto, o produto não é muito bom. Se você apenas vive bem e diz, eu conheço cada um, eu vivi bem por 2 semanas depois que me converti. Eu vivi duas semanas simplesmente uma vida perfeita. Esta é uma venda rápida. Isto é como este radical que tivemos, nada a não ser um monte de vitaminas reunidas, e ela não durava muito, aquilo finalmente se foi. Você deseja ser um cristão o dia todo? Um cristão toda hora? Um cristão o ano todo? Não uma venda rápida. As igrejas estão lotadas de vendas rápidas, né? Você está conversando porque, gente, o novo nascimento, a nova natureza, já está falando, né? Nova natureza. Como Cristo se comportaria nas dificuldades que você tem passado? Faça uma cariação, faça uma comparação de como o Senhor Jesus faria e de como eu estou fazendo. Cristianismo não é ser religioso. Cristianismo não é pertencer a uma igreja. Cristianismo é receber a natureza divina. Ser nascido de novo é receber a natureza do Pai. Quando nós tivermos a natureza do Pai, nós agiremos aqui na terra do mesmo jeito que o Senhor Jesus agiu. Não uma venda rápida. Os crentes hoje têm uma venda rápida. Eu fui abençoado. A minha igreja é uma bênção. Daí 2 minutos você está vendo aquela pessoa praguejando, amaldiçoando, xingando, fazendo 1001 coisa, se comportando como o resto do mundo, porque a natureza do pecado não saiu dele ainda. Ele só teve uma venda rápida, né? Uma injeção de ânimo ali, uns minutos. Isso durou o quê? 2 semanas? Ele aguentou 2 semanas parecendo um crente. Depois, como ele não tinha nada por dentro, volta de novo para o lamaçal, né? Como a Bíblia diz, a imundície. Tem que haver uma consciência de que só o batismo não é o novo nascimento. A Bíblia fala de 3 etapas da graça, não uma etapa da graça. A Bíblia fala de justificação pelo sangue de Cristo, santificação pelo poder do Senhor. Ele é quem traz a limpeza. Depois do desejo do teu coração, é Ele que vem e muda o quadro, é Ele que arranca coisas, demônios e vícios e problemas. Depois que o vaso estiver totalmente 100%, você nunca vai pôr o Espírito Santo em um coração que ainda tem natureza maligna. As 2 naturezas não combinam. Você não é convertido até que você tenha o Espírito Santo. Você pode estar em processo, aprendendo do Senhor, já pode ter recebido Ele como teu Salvador, pode estar clamando pela limpeza disso, daquilo e daquilo outro. Isso ainda não é conversão. Convertido quer dizer mudado. Quando o Senhor converteu água em vinho, não era mais água, era vinho, ou foi convertido. A química é diferente. Você não é convertido ainda enquanto a natureza que recebemos por natural aqui de nascimento estiver dentro do nosso coração. Não se engane. Vendas rápidas. Glória a Deus, irmão. Isso a gente vê por aí tudo, né? Incentivando as pessoas, na hora que eles têm incentivo, na hora que eles têm necessidade de pedir dinheiro. Como um outro irmão do sistema estava contando, que um missionário apareceu na igreja, e ele disse, eu preciso levantar 70 mil reais nessa reunião. Ele tinha levantado 70 na cidade passada. Começou pedindo 1.000 reais para os irmãos. Isso é pregar o Evangelho? Me mostra a Bíblia que está escrito que tem que ficar pedindo dinheiro desse tanto. Para quê? Quando o Senhor ordenou os homens
santos, homens decentes, para pregar esse evangelho, ele ordenou: não carrega nem bornar. Ele falou para Pedro e para os irmãos: não carrega nem bornar. Não é para carregar sacola. Vocês não vão trazer nada de volta. E nem vai ficar pedindo dinheiro. O Senhor proverá o que vocês têm necessidade. Para comer, para beber, para dormir. E ainda deixou ordem: se vocês entrarem numa cidade e ela rejeitar a palavra, sacuda a poeira do pé quando sair dela. Porque eu vos digo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra e outras cidades que foram destruídas e outros lugares, do que haverá para essa cidade que rejeitou a minha palavra. A palavra é a vida, rejeitar ela é a morte. Ainda que você consiga viver mais 50 anos na terra, você está morto. Porque morte é separação do Senhor. A vida é o Senhor. Pode estar na igreja que quiser, do tempo que quiser. Se não estiver 100% na palavra de Deus, está na morte. Quer confiar na igreja? Repreenda um demônio em nome dessa igreja, você vai saber se ela tem poder para alguma coisa. Quem mandou eles mexer na escritura? Problema deles. Vão arcar com isso. Leia Apocalipse 22, verso 18 e 19. Será tirada a sua parte da árvore da vida. Isso significa ir para o inferno. Porque tirado da parte da água da árvore da vida, saiu da vida, entrou na morte. A morte é lá no inferno. Quem mexer nas escrituras está caminhando para o inferno, se não se arrependerem e voltarem para a palavra. Isso é a palavra de Deus. Amém? Mais um parágrafo. Hoje é ceia. Não uma venda rápida, mas deixe sua luz, a luz de Cristo, brilhar assim. Assim como? Através de você. Se você se aproxima de um homem e lhe pede para aceitar a Cristo, ele ri na sua cara. Não, vai embora. Não vai embora dizendo: bem, não há nada nele, ou ele não o aceitou. Não, esta é uma venda de Radical. Não estamos vendendo Radical. É alguma vitamina que tinha na época. Você sabe por que eles riem? Se você vai para um crente hoje e diz: você é um cristão, ele diz: eu sou fulano de tal, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou católico. Tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia? Quando que tem na Escritura? De que igreja você é? A Bíblia exige se você é cristão, cheio do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Se você não é cristão, você não é nada. Dizer que eu sou da fulana, da Bertrana ou da Ciclana é a mesma coisa de dizer que eu sou da loja fulana, da Magazine Luiza. Isso não existe na Bíblia, gente. Como nos apoiar numa coisa que não tem na Escritura? O Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. As Escrituras, não a igreja, não ninguém, estão se apoiando em homens. Por quê? Porque os homens estão vendendo a troco de dinheiro, enganando as pessoas. Não é para ser vendido. O Senhor diz: de graça recebestes, de graça dai. Entendimento. Quem tem sabedoria, quem tem entendimento, reparte com quem não tem, o apóstolo Paulo diz. E o céu não precisa de um centavo, porque já foi comprado há 2000 anos atrás com um material que não tem dinheiro no mundo que possa pagar. É o sangue do próprio Deus na terra. Então, para que dinheiro? É uma vergonha falar de dinheiro quanto à salvação. Pedir dinheiro a troco de coisas, de bênçãos, que já está nas Escrituras. O Senhor disse: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Que demais coisas são essas? Tua saúde, tua casa, tua comida na mesa, tua roupa, teu calçado. Isso aí já foi prometido. Você não tem que ficar pedindo exageradamente para o Senhor, não. Entrando numa loja todo dia para comprar, só usa um vestido 2 vezes, já não quer usar mais. Usa um calçado 2 vezes, não quer usar mais. Isso é o necessário? Deus não tem nada a ver com esses exageros. Então, buscar o reino de Deus, a palavra de Deus e a sua justiça, a sua lei. As demais coisas serão acrescentadas. Tem alguma das promessas que o Senhor não pôde cumprir ainda? Ele diz que serão acrescentadas, gente. É para buscar Ele e a sua palavra.
e a comida, e a bebida, e a moradia são acrescentados, você vai ter de todo jeito. Por que tanta incredulidade com o Senhor? Ele não vai dar conta de cumprir isso? Sabe por que não resplandece a luz de Cristo nas pessoas? Porque eles não querem. Se eles obedecessem, essa palavra resplandeceria através das pessoas. Se as pessoas estivessem descansando, tranquilas, em paz, você sabe o que estaria acontecendo? Nós estaríamos vendo frutos de crentes. Olha lá, o Senhor Jesus vivendo através daquele homem, daquela mulher, daquele moço. Aquele fruto daquele moço é igualzinho o Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro dele fazendo a mesma coisa. Está dentro dela fazendo a mesma coisa. Ela não é crente de igreja. Ela é uma filha de Deus, que teme o Senhor e quer agradar o seu Deus. Não um incrédulo, não uma incrédula, que entristece o Senhor e amontoa pecados e enfermidades sobre o povo, porque a incredulidade traz mal sobre as pessoas e sobre a humanidade. Vamos deixar de incredulidade? Vamos aproximar mais de Deus? Assim você vai ver a coisa mudar. Porque ele não... O profeta disse assim: tem uma coisa que Deus não pode fazer. Sabia? Sabe qual é? Ele não pode quebrar a sua palavra. Está vendo? Ele não pode quebrar a sua palavra. Ele é Deus. Então, irmãos, tudo que está escrito aqui dentro, ele vai cumprir. Tanto bênção como juízo. Tudo que está escrito sobre tempos, vai cumprir do jeito que está escrito. Porque ele é Deus. E ele é bondoso e é justo. Se ele não cumprir com a justiça, ele deixa de ser Deus. Então, depois que passar o tempo da misericórdia, entrará o tempo do juízo. Ele tem que cumprir essa parte, porque ele é Deus perfeito e cumpre com a sua palavra. Então, não vamos descrer do Senhor, e sim confiar e nos aproximar e receber o que nós temos necessidade. Toda necessidade. Amém? Se aproxime mais. Ore mais. O profeta diz: a oração é o radar do cristão, do crente. É o que te mantém em contato com Deus. Você quer se livrar de demônios, de pressão maligna, de tormento, de enfermidade, seja lá o que for? Mas afasta da unção maligna que traz todas essas coisas ruins e se aproxima da unção de Cristo, que é a vida. Estar na presença de Cristo é estar na presença da vida. Vida, você sabe o que é vida? É bênção, é cura, é paz. Um belo exemplo disso é a vara de Arão dentro do santuário, né? Dentro do tabernáculo, a vara seca, velha, de tantos anos, ali dentro do santuário, reverdecia e dava frutos, porque ela estava na presença da vida. Pode estar morta do jeito que for, encontrou com Deus, tem que dar vida. Andou na presença de Deus, você é o quê? Você resplandece a luz de Deus. As pessoas vão ver Deus, frutos, através da tua vida, que é os frutos de Deus. Por isso, Mateus disse, o Senhor Jesus disse aqui em Mateus, que se o sal for insípido, para nada presta. Vê que profecia tremenda que o Senhor Jesus fez aqui? Quem não resplandecer Cristo, quem não tiver o Espírito Santo, ele vai servir para ser pisado. Você sabe o que é isso? Ser pisado? Quando vai cumprir isso? Vai cumprir que eles vão ficar na tribulação e vão queimar. E depois no milênio nós pisaremos as cinzas dos ímpios e dos que não foram sal nessa terra. Porque os que não foram sal, os que não deram lado com o Espírito para dar sede nos outros, eles só prestam para ser pisados. E isso foi o que o Senhor Jesus falou. Vamos nos desviar disso e aproximar mais de Cristo em fé, para receber as promessas. Estar na presença da luz, estar na presença do Criador.
Aí, estando na presença do Criador, os frutos que vai vir através de nós é de vida, é outra vida, porque é outra unção. A unção maligna, só que é uma barra, é complicado. O irmão Branham chegou a dizer, você tem que expulsar os demônios das pessoas para que eles creiam na palavra de Deus. Porque toda vez Satanás vai fazer objeção. Ele não vai deixar você nem orar. Nem orar. Por quê? Oração, o profeta diz, é o radar do cristão. O que o radar faz? Por que o profeta diz é o radar do cristão? Um radar faz o quê? Ele capta sinal. Ele alcança informação do que está acontecendo longe, o que está passando. A tua oração alcança Deus. Faz você entrar num contato, numa intimidade. E quando você entra numa intimidade com Deus, aí cumpre a Escritura, Deus entra numa intimidade com você. Ele se aproxima. Ele chega perto. E quando Deus chega perto, pode ter um caminhão de demônio por ali. Você tem que sair pulando pela janela, buraco do telhado, onde tiver buraco para sair, se precisar passar pela parede, eles passam também. Porque ninguém suporta a presença do Criador. Né? Quer se libertar? Se aproxima de Deus. Essa é a receita. Não tem outra receita, viu? Não existe duas receitas. Ou você se aproxima de Deus, ou fica do tamanho que está, né? Sofrendo nas garras do inimigo. Amém? Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor Jesus possa confirmar isso dentro dos corações, para que vocês busquem isso, e mudem, e recebam o que vocês têm necessidade. Amém? Vamos fazer uma oração, depois vamos para a ceia. Amado Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por este momento, onde o Senhor nos deu a Tua eterna palavra, nos instruindo como receber tudo o que nós temos necessidade, como fazer para recebermos o Senhor dentro de nós e resplandecer, dar os frutos que o Senhor quer dar através deste corpo. Abençoa cada irmão, que eles possam, Senhor, ser abençoados por Ti nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, te peço e agradeço para a Tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus.